mas na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 21, só na primeira parte do versículo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo é o 4, e o versículo é o 21. Nós temos um tema para hoje. Paulo vira a Timóteo e diz o seguinte: apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Deixa eu ler mais uma vez. Apressa-te a vir antes do inverno. Curva a sua cabeça no seu lugar. Senhor nosso Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos e usa-me conforme a tua vontade, conforme o desejo do teu coração. É o que eu quero te pedir essa noite. É o que eu quero te pedir essa noite. Usa-me. No nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. O apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras escritas, ele se preocupa com algumas coisas, e principalmente com Timóteo. Na verdade, a preocupação do apóstolo Paulo não era a condenação que lhe foi imposta, não era em saber que ele seria decapitado, que perderia a sua cabeça, consequentemente, claro, perderia a sua vida. Mas a preocupação do apóstolo Paulo é a preocupação de todo mundo que começa algo. É de poder olhar para os lados e saber se aqueles que estão ou que fazem parte do que foi construído, na nossa ausência, saberão para onde ir, ou saberão o que fazer. Eu confesso que quando, de uma certa forma, recebemos algumas notícias inicialmente desagradáveis, falo de mim, a primeira coisa que me veio à cabeça é o meu entorno. E o meu entorno não está somente voltado para
para a minha casa, mas está voltado também para a minha casa espiritual. Foi um olhar para os lados para dizer assim: e se eu falhar aqui? E se Deus decidir que é até aqui? Então, na visão do apóstolo Paulo, não é o fato do resultado final, que seria a decapitação. Desculpa falar sobre isso de novo. Mas era o que aconteceria depois da decapitação. Só que quando ele vira para Timóteo e ele diz: apressa-te a vir antes do inverno, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Na mente e no coração do apóstolo Paulo, ele trouxe consigo o Euroquilão, o grande tufão. Quando o texto diz que já era inverno, e o capitão da embarcação decidiu navegar num tempo difícil. Paulo, dirigido e orientado pelo Espírito Santo, vira o capitão, e ele prisioneiro, vira o capitão e diz assim: olha, não é bom que naveguemos no inverno, pois as embarcações que saem no inverno, elas se perdem, elas naufragam, elas quebram, de repente. É claro que o capitão da embarcação não deu ouvidos ao apóstolo Paulo naquele momento, porque o capitão da embarcação detinha um conhecimento de que era possível navegar durante o inverno, mas não era, não foi. Houve danos, a embarcação se perdeu. Então a preocupação do apóstolo Paulo aqui é uma preocupação, pastor Du, não só de não ver Timóteo, porque se Timóteo deixa para navegar depois do inverno, não haveria tempo hábil, ou seja, Paulo já estaria morto. A preocupação dele então consiste em duas coisas. Primeira, o medo de Timóteo entrar numa embarcação durante o inverno, e durante o inverno essa embarcação ser assolada pelo vento, ser assolada por um grande tufão e ele morrer. E a segunda, dele não chegar a tempo de ver o apóstolo Paulo, uma vez que deixasse para embarcar depois do inverno. Então o apóstolo Paulo aqui é muito claro, muito objetivo. Ele vira nesse texto e diz assim: olha, apressa-te. O que ele diz? Apressa-te. Eu começo a pregar daqui por diante. Apressa-te. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Apressa-te. O Espírito Santo hoje vira para nós e diz assim: tu acha que tu tem muito tempo, mas o tempo quem te dá sou eu. Então, se na verdade você não sabe o tempo que você possui, você não tem o domínio dele, então você não tem tempo algum. Deus hoje vira para nós e diz: apressa-te. Você não tem muito o que fazer, nem muito o que esperar. Você está jogando as suas possibilidades fora, e Deus está dizendo que depois que elas forem lançadas fora, talvez nunca mais elas retornarão. Então Deus vira para nós e diz: apressa-te. Aí você vai me perguntar: apressa-te em quê? Apressa-te em amar, ame depressa. Apressa-te em abraçar, abrace depressa. Apressa-te em respeitar mais uns aos outros, respeite depressa. Não perca tempo, olha para mim, não perca tempo com aquilo que o mundo está te oferecendo. Ele faz com que um se assente de um lado, o outro do outro, e de repente os celulares estão roubando a atenção daquilo que é precioso demais. Ele faz você de frente para uma
tela, assistir uma série, emenda em outra, e você está perdendo tempo, e o tempo é precioso, e Deus hoje está dizendo: apressa-te, porque o que eu tenho para a tua vida é tão precioso, o que eu tenho para a tua família é tão precioso, porque Ele está dizendo: o inverno se aproxima, e quando o inverno chegar, talvez nós não vamos ter tempo para muitas coisas. Então Deus está dizendo: apressa-te, 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 apressa-te. Ame mais, cuide mais, abrace mais. Nós estamos diante, tem casais aqui sentados um do lado do outro. Dá a mão aí a essa pessoa, solta não, em nome de Jesus. Tem pai, tem mãe próximo de filhos, dá a mão aí, aperta, aperta, isso, aqui olha para mim. Eu não vim hoje trazer aqui uma palavra que foi, eu não sou pregador, eu sou pastor, querido, eu prego porque eu preciso pregar, então não vem aqui achando que eu vim aqui trazer alguma coisa para te emocionar. Eu vim aqui trazer a valorização do primeiro princípio criado por Deus, que é uma instituição chamada família. Então Deus hoje está virando para você, está dizendo que valorize o que você possui dentro da tua casa. Apressa-te em amar mais, apressa-te em cuidar mais, apressa-te em valorizar mais. Dá tempo ainda de você resolver problemas antigos. Deus me fala a respeito de problemas antigos que vem se arrastando, sabe aquela corrente pesada com uma bola de ferro que tu vem carregando, vem arrastando. Pastor, como é que eu faço para resolver esse problema? Olha para o problema, entenda que ele vai ser resolvido com uma palavra chamada perdão. Faça como a irmã disse: desça e peça perdão, desça e diga para essa pessoa que você tanto ama e diz que ama e quer bem: olha, me perdoa por tudo que eu te fiz passar, me perdoa pelo passado tão pesado e das mágoas que eu te fiz ter. Deus hoje está dizendo para nós: apressa-te a vir antes do inverno. O inverno está chegando e nós precisamos entender que o tempo é curto. Pois quando eu falo do inverno, eu falo de uma estação. É tão difícil sobreviver nos invernos da vida, irmãos. Quando Paulo repete essa frase, agora ele já não está mais preocupado com a capa, nem com os pergaminhos, nem com os livros. Ele está preocupado com a pessoa. Porque se tem uma coisa que eu aprendi no Evangelho, é que pessoas cuidam de pessoas. O que significa isso? Que a gente leva muitos anos para aprender a valorizar as coisas mais simples. Dentre elas, pastor, andar de mãos dadas, sem ter nenhum tipo de vergonha. A valorizar as coisas que outrora não dávamos nenhum tipo de valor. Pesava sobre o apóstolo Paulo a acusação de ser um malfeitor e o líder
de um grande incêndio que havia cometido, que estava acontecendo em Roma. Ele agora é o líder, ou dão ele como líder. Mas o que está acontecendo aqui era só o prelúdio de uma tempestade que viria sobre a igreja. Do que eu falei? De uma que viria sobre a igreja. Guarda uma coisa no teu coração: a tempestade pode vir, o inverno pode chegar, mas vira para quem está ao teu lado e diga assim: ele não vai durar para sempre. Diga: a tempestade não vai durar para sempre. Diga assim: a nuvem pesada e carregada, ela vai passar. Diga assim: ninguém vai morrer. Só que, repita comigo, só que durante o processo, algumas coisas que eu preciso fazer, Deus não fará por mim. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer: apressa-te. O apóstolo Paulo está enfrentando a solidão, a privação, o abandono e a ingratidão. E em meio a tudo isso, ele vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Ah, Jesus, oh meu Deus. Por quê? Porque se talvez você não vier antes do inverno, você não vai ter a oportunidade de me ver vivo depois do inverno. Nisso nós aprendemos que existem coisas que ou você faz hoje, ou talvez você não vai fazer nunca mais. Ou você vem agora, ou você nunca mais terá a oportunidade. Esse é o apóstolo Paulo a Timóteo, de estar comigo. Ou você ama agora, ou... Você já observou como é que é a nossa cultura? Tem gente que nunca recebeu, tem mulheres que nunca recebeu um buquê de flores. As que receberam, considerem-se privilegiadas. Mas e no dia do sepultamento? Além de um buquê, você se preocupa em ir na floricultura e dizer assim: eu quero uma coroa de rosas. Aí a pessoa que está do outro lado do balcão te pergunta assim: mas o que é que você quer que seja escrito nessa coroa de rosas? Aí você vira e diz assim: ao amor da minha vida. Nunca falou isso. E agora, depois que a pessoa não está mais viva, não adianta flores, não adianta coroa, não adianta rosas. Não é a quantidade de rosas, não é a quantidade de coroas, é o que você pode fazer hoje. Então Deus está dizendo para nós, Nova Unção, Deus está dizendo: valoriza hoje, ame hoje, diga que ama hoje, entrega flores hoje, porque hoje é o tempo que Deus está nos dando para que isso seja feito. Porque na minha cultura, na cultura nossa, que principalmente de nós
brasileiros, nós achamos que nada vai acabar, que tudo vai durar para sempre. E aí quando as coisas acabam, e olha que algumas delas eram anunciadas, algumas perdas foram anunciadas, não foi de repente, foi anunciada. Você foi vendo, foi piorando, a situação foi saindo do controle, mas ainda assim estávamos imóveis. Hoje Deus vira através do apóstolo Paulo para mim e para ti e diz: apressa-te, homem de Deus, apressa-te, mulher de Deus, valoriza quem eu tenho posto do teu lado, valoriza a tua casa, valoriza a tua família, porque depois não adianta uma urna bonita, depois não adianta flores bonitas, depois não adianta nada disso, quando na verdade o que adianta hoje, o que muda a tua história hoje, o que é capaz de mudar a história da tua família hoje, é se você se apressar. Eu encerro com a história de Davi. Davi ficou brigado 11 anos com Absalão, seu filho. Quantos anos eu disse? No 7º ano, Absalão chega para o seu pai e diz assim: se o Senhor tem algo contra a minha vida, mate-me, mas por favor, fale comigo. Claro que essa história tem todo um enredo, que vai envolver Tamar, Aminon. Depois você lê em casa. Mas dos 11 anos, 7 anos, Absalão queria um contato com o pai. Quando ele chega diante do pai e diz: se o Senhor tem algo contra mim, então me mate, mas pelo amor de Deus, não fique sem falar comigo. Eu não sei porque que o Espírito me levou para esse lado, mas o Senhor me fala a respeito de pessoas que já estão há anos sem falar com outras pessoas. Já estão, os meses estão se passando e você olha e diz: não é por minha causa. Você diz: não é, mas você também não faz nada para mudar essa história, mostrando que também há uma mágoa e não há uma predisposição no seu coração de resolver esse problema antigo. Mas o Espírito Santo, que se encarrega em esquadrinhar cada coração, não deixa nada passar batido. Então o Espírito Santo hoje me pega e te pega e diz: resolva esse problema, resolva este problema, pois Deus quer abrir portas, promover milagres, fazer coisas inacreditáveis, mas há um impedimento que não permite: a falta do perdão. 7 anos. Sabe o que Davi faz? Chega perto de Absalão e vai lhe dar um beijo no rosto. Mas pastor, não dirige uma palavra a Absalão. Absalão sai dali dando um chega até aqui. E dali por diante, durante 4 anos, ele vai conspirar contra o pai. Eu não sei se você sabe o significado da palavra inglória.
Davi vai entrar numa batalha, numa das piores batalhas da sua vida, que perdendo ou ganhando haverão perdas tão representativas no seu coração. Inglória significa que não proporciona glória, que causa vergonha e desonra. Deixa eu terminar, sem conseguir concluir a minha mensagem, mas vou terminar. Você já reparou que essa batalha só desagregou? Você já reparou que essa batalha só desuniu? Só separou? Que não trouxe nenhum tipo de proveito. Agora, durante 4 anos, ou seja, um total de 11 anos dele com problema com o pai, com problema com Davi, que é o seu pai, ele agora vai levantar uma guerra contra o próprio pai, porque agora ele quer a coroa do pai, ele quer o lugar do pai. O pai não o abraçou, o pai não problemas. Deus está falando hoje. Problemas entre pais e filhos. Há problemas dentro de casa, problemas que tu está empurrando com a barriga, está dizendo não, mas ele errou. Mas deixa eu te falar, quem nunca errou na vida, e deixa eu te dar uma segunda notícia, que eu já dei ela aqui várias vezes: cuidado, porque filhos repetem histórias de seus pais, sem desejar reproduzir, mas eles repetem histórias dos pais. Então Deus hoje vira para nós e diz assim: não se esconda atrás de uma tela de TV, não se esconda atrás de uma série, não tem nada bem. Tem uma casa em desordem, tem uma casa bagunçada, tem uma casa com problema, tem uma casa que Deus quer arrumar, tem uma casa que você está olhando para o lado, está achando que não tem nada a ver, mas Deus está dizendo: tem problema aí sim. Apressa-te em arrumar a tua casa, pois o Espírito Santo vai te dar a estratégia certa. E a primeira estratégia que eu quero liberar hoje, em nome de Jesus, é o amor. O amor vai voltar a reinar na tua casa, vai voltar a reinar no teu lar, vai tomar todos os pilares da sua casa, sabe? O amor vai ser crucial, primordial, para alterar qualquer quadro negativo. E há um espírito que está cirandando lá, que está dizendo: eu não vou sair, mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, ele não vai resistir à ação divina de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Então a tua casa pertence ao Senhor Jesus, o teu lar pertence ao Senhor Jesus, seus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Tudo que tu tem construído pertence ao Senhor Jesus. O inimigo não pode tocar naquilo que Deus te deu, naquilo que então Deus está dizendo, oh meu Deus. Antigamente, minha irmã, nós éramos acostumados a consagrar. Deus está dizendo para vocês, mulheres: consagrem o lar de vocês ao Senhor. Chega dentro de casa e diz: Senhor, tudo isso aqui pertence a ti, meus filhos, os eletrodomésticos, essa casa. Vai tocando, sabe? Nós éramos instruídos a isso. Vai tocando nos utensílios, vai tocando nas paredes, vai tocando, vai dizendo: aqui não tem espaço para o inimigo da minha alma, aqui não tem espaço para demônio nenhum, aqui tudo aqui pertence ao Senhor Jesus. Coloca limite no teu telefone, coloca limite na tua TV, coloca limite no teu horário, e dedique-se mais à tua família, dedique-se mais ao teu lar. Ei, tem alguém doente dentro de casa e você não percebeu ainda.
Sua esposa não dorme. Seus filhos não dormem. Tem gente doente em casa. Doente. E tu está deixando passar mais um dia, mais 2, mais 3. Está chegando o inverno, amados. E antes da chegada do inverno, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Eu preciso dizer: demônio do inferno, tu se andou até o dia de hoje, mas a partir de hoje acabou. A partir de hoje acabou. A partir de hoje quem vai reinar na minha casa é o Espírito Santo de Deus. A partir de hoje quem vai reinar na minha casa é a presença gloriosa do meu Deus. Em nome de Jesus, Deus está virando para vocês. Oh, fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Estenda a tua mão mais ou menos para a direção. Deixa aceso. Estende a tua mão mais ou menos para a direção da tua casa. Tenta imaginar aí onde é. E começa a clamar agora. Começa a clamar agora. Começa a dizer: isso, mais ou menos. Estende. Mas o Espírito Santo vai se encarregar de visitar agora o seu lar, de visitar agora a sua casa. Em nome de Jesus, diz: problemas antigos, vocês vão sair. Problemas antigos, vocês não vão permanecer. Começa a orar. Começa a dizer. Começa a declarar. Começa a bendizer. Começa isso. Abre a tua boca, é agora. Diz: hoje eu estou consagrando a minha casa a Ti. Diz: hoje eu estou consagrando o meu lar a Ti. Isso. Abre a tua boca agora, nova unção. Trabalhadores, pastores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai declarando, vai declarando. Diz: hoje nós estamos nos movimentando no mundo espiritual antes do inverno. E o inverno não vai destruir a minha casa, o inverno não vai destruir os meus projetos, o inverno não vai destruir os meus sonhos. Sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Olha para o pastor. Diga assim: os meus filhos não precisarão de outros pais como referência para a vida deles, porque a partir de hoje, diga com fé: a partir de hoje, eu estou me apresentando antes do inverno para cuidar, para proteger tudo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Diga agora para o inimigo: diga: inimigo, diabo, Satanás, a partir de hoje você não vai mais ter o poder de tocar na minha casa, na minha família, no meu lar. Sai de lá agora, sai de lá agora, pelo poder do nome de Jesus. Saia de lá agora, em nome de Jesus. Suas palmas exaltam e glorificam o nome do Senhor Jesus. Quem não falava, voltará a falar.
Se você não falava com alguém, a partir de hoje, você vai voltar a falar em nome de Jesus. Mas sou eu que vou ter que ir lá pedir perdão, é você. Mas sou eu que vou fazer. E outra coisa, o inimigo é estrategista numa coisa. Eu sei que o Espírito Santo falou com muita gente aqui, mas ele quer que você deixe para fazer isso amanhã. Amanhã você já dormiu, você já acordou, creio eu, em nome de Jesus. Você já tomou café, você já foi para o trabalho, para a faculdade, seja lá para onde for, você já foi para os seus afazeres. Você vai fazer isso hoje. Então, se tem alguém do teu lado, diga assim: o que Deus quer que você faça é hoje. Se você tiver que ligar para alguém, você vai ligar hoje. Se você tiver que falar com alguém, você vai falar hoje, no nome poderoso do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa família é mais importante que tudo nessa vida. Deus, leva-nos em paz e em segurança.